Quinta-feira, dia da nossa coluna CBN em pauta, e Edi Viegas já está ao vivo com a gente aqui no estúdio para falar sobre o assunto de hoje. Vamos descobrir com ele agora qual o destaque desta quinta-feira. Bom dia, Edi, qual o assunto de hoje? Bom dia, Gerson, bom dia a todos. Na última segunda-feira, dia 17, teve início o ano legislativo na Câmara Municipal de Campo Grande, né? E na ocasião, uma surpresa, foi protocolado na casa um pedido de impeachment da prefeita Adriane Lopes. O requerimento assinado pelo empresário Bruno Ortiz Barbosa e pelo Luzo Queiroz, né, que disputou com a Adriane Lopes aí a prefeitura de Campo Grande na eleição passada, né? Os autores do requerimento. E eles apontam ali nesse pedido de impeachment a prática de crime contra a ordem tributária pelo fato de a prefeita ter deixado de reter na fonte, no salário dos servidores, de alguns dos servidores, o imposto de renda e também a contribuição previdenciária. Lembrando que a maioria desses servidores cujos salários foram pagos na integralidade sem o desconto são daqueles beneficiados ou supostamente beneficiados pelas famosas folhas secretas, né, que durante a campanha eleitoral a prefeita insistiu que não existia, mas de fato existiram. A informação que temos é que ainda existem. O que se sabe é que o prejuízo apurado pelo Tribunal de Contas do Estado com relação ao ano de 2022 foi de 386 milhões de reais aí para os cofres do município. Uma diferença descoberta em função dessas folhas secretas. E na manhã dessa quinta-feira nós conversamos com o presidente da Câmara, o vereador Epaminondas Neto Pape. Ele nos informou o seguinte: o requerimento segue o rito normal de tramitação e agora está sob análise da Procuradoria Jurídica da Casa. Cabe a esse setor analisar a questão formal, se o requerimento cumpre todas as formalidades estabelecidas pelo Decreto-Lei 201 de 1967, que dispõe sobre a responsabilidade de prefeitos e vereadores. A Procuradoria, portanto, ela não analisa o mérito. Ela só vai dizer se o requerimento cumpre as exigências formais e legais. Ponto. Uma vez a Procuradoria dando parecer, se cumpre ou não cumpre, né, essas questões formais, aí vai ser encaminhado ao plenário. Informação também nos repassada pelo vereador Pape, a quem caberá, em última instância, decidir se vamos instaurar o procedimento mesmo não cumpridas as formalidades, né, ou não vamos em função do não cumprimento das formalidades. A gente entende o seguinte, e consultamos também alguns advogados, o desrespeito às formalidades coloca o processo com grande chance de ser derrubado pelo Poder Judiciário. Ou seja, se a própria Câmara admitir que o pedido não cumpre as formalidades, então é bobagem tocar para frente uma situação que não vai dar em nada, é um natimorto, vamos dizer assim, o pedido. Então, concluindo essa questão, a formalidade no momento é o requisito mais importante desse pedido. E agora, mesmo que elas não tenham sido cumpridas, se está dentro da lei ou não está, o vereador Pape entende que as denúncias são gravíssimas, né, e que devem ser apuradas aí pelos órgãos de controle, como o Tribunal de Contas, o Ministério Público e outros. Na verdade, a apuração já ocorre, viu, Gerson? Né? Mas a Adriane vai ter que gastar muita energia para se defender em mais uma frente, caso seja instaurada essa comissão. Porque, na verdade, o Tribunal de Contas descobriu essas irregularidades, né? Só que ela escapou de qualquer punição. Por quê? O que aconteceu? O tribunal propôs para ela a assinatura de um termo de ajustamento de gestão. Na nossa opinião, é um mecanismo que serve apenas para garantir a impunidade de gestores que não têm qualquer compromisso com a coisa pública. Né? Ora, se eu descobri, se eu comprovei que houve essa irregularidade, essa falha gravíssima, eu chamo o gestor, faço um tag, esse termo de ajuste, e não puno, não tem punição. Aí dou prazo, você tem 90 dias para resolver esse problema, mais 120 para esse, e assim vai. Isso aconteceu.
né? Não aconteceu nada com a prefeita, firmou o tag e agora resta a gente acompanhar e cobrar se ela de fato está cumprindo esse tag. Aliás, resta ao Tribunal de Contas exigir dela item a item o que está sendo cumprido e o que não está sendo. A gente sabe que muitos ali desses pontos não estão sendo cumpridos. Outros foram cumpridos fora do prazo e também não temos informação que isso tenha causado qualquer problema para a prefeita, né? Então, mas o processo aí de pedido de impeachment serviria para jogar luz sobre essa questão. Nós não sabemos, mas o processo serviria para isso aí. E essas mesmas irregularidades, Gerson, elas foram objeto de denúncia formal à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal e à Receita Federal. Quem fez a denúncia foi o Instituto de Fiscalização e Controle, né, que juntou vários documentos obtidos justamente pela fiscalização do Tribunal de Contas do Estado. Então, está formalizado e está correndo as investigações, né? E abre aspas aí para o que disse na época o controle, esse Instituto de Fiscalização e Controle. Adriane Lopes, segundo a denúncia, agiu com dolo na não retenção dos tributos, ato que pode resultar em improbidade administrativa e também em sanção penal. Já o Ministério Público Estadual também recebeu a denúncia. Foi encaminhada no ano passado pela vereadora Luísa Ribeiro e pelos ex-vereadores professor André e Marcos Tabosa, que também juntaram documentos levantados pelo Tribunal de Contas do Estado. E de acordo com o requerimento aí com pedido de impeachment, Adriane Lopes estava ciente de que o imposto de renda e a contribuição previdenciária deveriam ter sido retidos na fonte, no salário dos servidores, já que em junho de 2023, né, ela teve uma reunião com o delegado da Receita Federal e foi alertada, abre aspas também para a denúncia, diante da pressão de alguns secretários que demonstraram preocupação com a ilegalidade da medida de não reter, Adriane Lopes cedeu e determinou a retenção dos tributos em 2024, chegando a autorizar a emissão da folha salarial de janeiro dessa forma, fecha aspas. No entanto, ainda segundo a denúncia, 2 dias após a folha salarial ter sido processada com a retenção do imposto da contribuição, né, antes de os olerites serem disponibilizados aos servidores, a prefeita teria voltado atrás e determinou, olha, não cobre os impostos. Porque, de acordo com o requerimento, também abre aspas, a retenção poderia gerar desgastes com os servidores em ano eleitoral e dificultaria alianças políticas, considerando a real situação financeira da prefeitura, fecha aspas. A real condição financeira da prefeitura, todos sabem, é pré-falimentar. Não tem dinheiro para nada, mal consegue pagar o salário dos servidores de uma vez só, tanto que uma parte dos servidores recebeu num dia e outra parte na outra semana. Assim, isso que aconteceu. Fato é que as eleições aconteceram, Adriane Lopes foi reeleita, agora não sabemos se com ou sem o voto dos servidores, que ela tentou preservar aí ao não fazer a retenção. E agora o fato interessante, a Receita Federal, no dia 11, teria notificado a prefeita para ela fazer as correções dos últimos 5 anos nessas retenções que não teriam ocorrido, né? E os servidores também começam a receber cartinhas com a cobrança do tributo. Vão ter que ir até a Receita, se for o caso parcelar, porque do contrário eles vão sofrer ação de execução fiscal e poderão ter o nome negativado aí no CADIM, que é o SPC do governo federal. Né? Essa é a situação dos servidores, que não tem nada a ver com o problema, mas vão ter que pagar a conta, não adianta, né? E aí as implicações legais aí que correm contra a prefeita. Segundo os autores do pedido de impeachment, a prefeita praticou crime ao não observar o que estabelece a Lei 8.137, de setembro de 1990, que define crimes contra a ordem tributária. Aí, a seção 2 dos crimes praticados por funcionários públicos. Constitui crime funcional contra a ordem tributária, além dos previstos no Código Penal, item 2. Exigir, solicitar ou receber para si ou para outrem, ainda que na função, da função ou antes de iniciar seu exercício, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem para deixar de lançar ou cobrar tributo ou contribuição social, ou cobrá-las parcialmente, pena prevista, reclusão de 3 a 8 anos de multa. No caso, então, ela deixou aí de fazer a retenção desses tributos. E aí tem também a infração administrativa. Ato de improbidade, Decreto-Lei 201 de 1967, que dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos e vereadores. Artigo 4º são infrações político-administrativas dos prefeitos
municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara de Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato, que é o pedido de impeachment que está em voga. Item 7. Praticar contra a expressa disposição de lei ato de sua competência ou emitir-se na sua prática. 8º. Omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeito à administração da prefeitura. Portanto, quando ela deixa de fazer a retenção, ela incorre nesses crimes que estão aí elencados. Então, essa situação, Gerson, que a prefeita vai ter que enfrentar daqui para frente. E, Edir, você falou aí, né? Tudo isso acontecendo porque, de acordo com as denúncias, né, a prefeita então não reteve o imposto de renda e também a contribuição previdenciária. Quais são os impactos disso para a população? Olha, na questão da previdenciária, no caso do servidor público, esse dinheiro deixa de entrar, não entra nos cofres do Instituto Municipal de Previdência, que a gente sabe que vive uma crise financeira eterna, nunca se resolve, não só a Previdência aqui, mas em nível nacional. Então, deixou de recolher. Para o município, o imposto de renda é um imposto federal, um tributo federal. A prefeitura, quando ela faz a retenção, ela não fica com esse dinheiro. Tecnicamente, ela não fica. A União faz um encontro de contas com a prefeitura, que esse tributo fica no município. Tá? Então, Adriane, você recolheu, tá tudo certo, fez o encontro de contas, o dinheiro não sai da prefeitura e entra nos cofres da União. Fica aqui na prefeitura. Só que, quando a prefeita deixa de fazer a retenção e a Receita faz a cobrança, o dinheiro vai para a União. Então, o dinheiro que não era para sair dos cofres de Campo Grande, do município, vão agora para os cofres da União, porque quem está cobrando é a Receita Federal. Então, veja que vai haver um prejuízo financeiro para a prefeitura. Duas frentes, né? Na questão tributária e também na questão previdenciária, porque o MPCG ele é mantido com parte dos salários dos servidores. Se eu não fiz a retenção, esse dinheiro não entrou na conta do Instituto, né? E se eu fiz a retenção e não passei para o Instituto ainda, vou passar no final do ano, isso é uma pedalada fiscal, que também tem sanção prevista aí na legislação pátria. Então ela está numa situação complicada do ponto de vista técnico, jurídico, legal. Agora, a gente não acredita que a Câmara instale esse processo. Não nesse momento, início de mandato, apesar de os crimes terem sido praticados na gestão anterior dela, né? É um ponto a ser considerado, eu não acredito que avancem, pelo menos no momento. Agora, ela vai ter 3 frentes aí, 4 frentes na cola dela. Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Receita Federal, né? E a Polícia Federal. 4. Agora a Câmara se instaurar. O que vai acontecer aí, né? Ela vai ter que gastar energia para se defender. Não tem jeito. Vai ter que gastar energia. Agora, se tudo ficar como está, se mesmo diante dessa gravidade nada acontecer e ficar do jeito que está, só nos resta pedir ao último que sair, Gerson, para apagar a luz. E daí acabou, esquece. Interessante esse assunto mesmo. A gente continua acompanhando, Edir, com você, né? As atualizações, se isso vai andar, se não vai andar na Câmara Municipal. Muito obrigado por participar com a gente, por todas as informações essa quinta-feira. Eu que agradeço, Gerson. Um bom final de semana a você, a todos os nossos ouvintes e até terça-feira. Até semana que vem, terça-feira, de volta com o CBN em Pauta de Viegas. Vamos agora ao repórter CBN Notícias Nacionais e já voltamos com mais no Jornal CBN Campo Grande.